Quais técnicos já disseram não ao São Paulo na busca do tricolor por um substituto para Fernando Diniz? No vídeo de hoje do canal do Nicola te atualizo sobre essa história. Quero falar sobre Jorge Sampaoli e o mistério. Será que ele vai mesmo deixar o Galo para assumir o Olympique de Marselha assim que o Campeonato Brasileiro terminar? Ainda trago informações sobre Rafinha, que já teve, através de seu representante, uma primeira conversa com o Flamengo. Te atualizo sobre reforços no Ceará, Johnny Gonzalez chegando ao vovô. Vou falar também sobre um lateral capitão e campeão na Série B, chegando ao Cruzeiro. E por último, mas não menos importante, como é que ficaram as semifinais do Mundial. Dudu, ex-Palmeiras, foi eliminado. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like e se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre as semifinais do Mundial de Clubes definidas a partir dos jogos dessa quinta-feira. Duas partidas foram disputadas. Pouco mais cedo o Tigres venceu o Ulsan Hyundai, o Tigres do México, o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul, vitória por 2-1 de virada. E dessa maneira o Tigres de Gignac, centroavante francês, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, se tornou adversário do Palmeiras. A semifinal está marcada para domingo às 3 da tarde, Palmeiras de um lado, Tigres do outro. A outra semifinal vai ter o Al Ahly do Egito, que venceu o Al Duhail do Catar. Vitória por 1-0. O time do Dudu, o Al Duhail, pressionou durante toda a etapa final, mas não conseguiu chegar ao gol do empate. Dessa maneira, os egípcios serão os adversários do Bayern de Munique na semifinal marcada para segunda, também às 3 da tarde. É curioso contar que o time egípcio está na 6ª participação no Mundial de Clubes. E em todas elas nunca foi capaz de chegar à final, a grande decisão. Foram 3 presenças na semifinal, já contando com essa edição, e outras 3 eliminações no primeiro confronto de mata-mata. Bora trazer excelente notícia para o torcedor do Ceará. Pequenos detalhes burocráticos separam o vovô de anunciar Johnny Gonzalez como seu primeiro reforço em 2021. Atacante colombiano que fez sucesso pelo Fluminense, foi vendido para o Benfica e desde então não tem conseguido jogar bem, mas com todo o estilo de jogo do Ceará, de muita velocidade, de muita imposição, acho que casa bastante com o estilo do Johnny Gonzalez, que pode ser um excelente reforço. Como é que se dá esse modelo de negociação? Informação que foi trazida primeiro pelo jornal O Dia. Entrei em contato com o Jorge Macedo, que é o diretor executivo de futebol do Ceará. Ele não cravou que o negócio esteja fechado, mas disse que é uma tendência. A ideia é que o Benfica empreste o Johnny até dezembro, empréstimo gratuito, e o Benfica ainda vai ajudar no pagamento dos salários do Johnny Gonzalez durante toda a temporada, até porque o Johnny tem salário mais caro, mais alto do que aquilo que pode pagar o teto salarial estabelecido pelo Ceará. Jogador que chega depois de excelente passagem no Flu e passagens discretas, tanto pelo Corinthians quanto pelo LA Galaxy na temporada passada. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, outro que está perto do seu primeiro reforço para a temporada de 2021. A Raposa está fechando com Alan Ruschel, lateral esquerdo, 31 anos de idade, capitão da Chapecoense, campeã da Série B. O contrato do Alan com a Chape terminou. A Chape fez uma proposta de prorrogação do contrato, ofereceu 1 ano de renovação e o patamar de salarial parecido. O Cruzeiro ofereceu 2 anos de contrato e um aumento na comparação com aquilo que a Chape estava disposta a pagar. Por isso, pequenos detalhes burocráticos impedem o anúncio. Entre os detalhes, a ida do Alan Ruschel a Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar esse contrato. O Cruzeiro não paga absolutamente nada, pega o jogador de graça e trata-se de um reforço extremamente importante, porque o Alan Ruschel conhece bem a Série B, foi titular absoluto da Chape durante a campanha do título e já chega com bons indícios, com boas referências para a temporada super importante na história do Cruzeiro. Vai ser uma temporada de poucas receitas, mas de muita necessidade de voltar à primeira divisão. E outra boa notícia para o torcedor do Cruzeiro é que nessa quarta-feira o Pedrinho BH, o investidor torcedor do Cruzeiro, que colocou alguns milhões de reais nos cofres do clube nos últimos tempos, esteve almoçando com o presidente Sérgio Rodrigues e com o novo técnico Felipe Conceição para planejar a temporada. Bora falar agora sobre tudo o que eu sei a respeito de Jorge Sampaoli e o interesse do Olympique de Marselha.
Desde terça-feira, o clube francês procura um substituto para André Villas-Boas, técnico português que pediu demissão durante uma entrevista coletiva. Clima muito ruim no time francês e o Villas-Boas, depois da contratação de um jogador que ele não tinha aprovado, ele decidiu pedir demissão. A demissão foi aceita e desde então o Olympique de Marselha busca um substituto. O salário do Villas-Boas na França era de 5 milhões de euros por temporada, mais ou menos 2 milhões e 600 mil reais, e é essa grana que o Olympique de Marselha tem para contratar alguém para substituí-lo. Valor que seria considerado muito bacana para todos os técnicos em atividade no futebol brasileiro, inclusive o Sampaoli, que é a figura mais bem paga do Brasil, ganha 2 milhões e 200 mil reais, ou seja, 400 mil a menos do que poderia ganhar se tivesse o mesmo salário do André Villas-Boas. O jornal AS da Espanha cravou nessa quinta-feira que pequenos detalhes separam o Sampaoli de virar técnico do Olympique de Marselha. De acordo também com o jornal, o Sampaoli fica até o fim do Campeonato Brasileiro, disputa essas últimas 4 rodadas e aí se apresenta na França. Entrei em contato com o representante do Sampaoli no Brasil, Dani, e ele disse que não pode dar nenhum detalhe. Ainda fiz alguns tipos de perguntas, tentei dar uma arrancada, em off, em on, ele não quis falar absolutamente nada. A resposta que ele deu é que o Sampaoli tem contrato com o Atlético e esse contrato precisa ser respeitado. Não descartou, não negou, não confirmou, enfim, deixou no ar. Conversei também com o Rodrigo Caetano, perguntei para o diretor executivo de futebol do Galo o que há de verdade na história de que o Galo já foi informado pelo Sampaoli de que fica somente até o fim do Campeonato Brasileiro. O Rodrigo Caetano disse que não sabe absolutamente nada a esse respeito. Então, a grande verdade é que apesar da publicação na Espanha, não dá para cravar se o Sampaoli de fato tem uma proposta do time francês ou se está especulando em cima dessa história para tentar diminuir o impacto da derrota para o Goiás, derrota que praticamente tirou as chances do Atlético de ser campeão. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, as chances de o Galo vencer o Campeonato Nacional são hoje de 2,6%, tudo porque Internacional e Flamengo aparecem com muito mais possibilidades. Se de fato o Olympique de Marselha quiser levar o Sampaoli, vai ter de desembolsar cerca de 4 milhões e 400 mil reais, que equivalem a 800 mil dólares. Esse é o valor da multa rescisória hoje. E o futuro do Rafinha, hein? O que já dá para dizer? Apesar de o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, ter garantido recentemente que o Flamengo já tinha jogadores para a posição, dá para dizer que o Fla recuou alguma coisa em cima desse conceito. Tanto que nessa quarta-feira o Marcos Braz e o Bruno Spindel, informação do Globoesporte.com, os dois dirigentes do futebol do Flamengo estiveram reunidos com o Lincoln, que é o representante do Rafinha, para iniciar conversas na tentativa de repatriá-lo. Rafinha rescindiu recentemente seu contrato com o Olympiacos, decidiu passar uns dias na Alemanha para descansar e se apresenta ou volta ao Brasil para ficar em definitivo a partir da semana que vem. Rafinha colocou na cabeça que precisa jogar no Brasil até para ficar um pouco mais próximo da família. Foi esse motivo que fez ele conseguir convencer os gregos a liberarem ele do contrato. O contrato só terminaria na próxima temporada. O Rafinha tem nesse momento 4 propostas de clubes brasileiros. Os nomes não foram revelados. Eu suspeito que Curitiba e Atlético Mineiro estejam entre os interessados. Dá para dizer que o Rafinha pode dar preferência ao Flamengo? Acho até que seria natural, mas as negociações não vão parecer tão simples quanto possa se imaginar. Isso porque o Flamengo já deixou bem claro nesse encontro de quarta-feira que não vai dar aumento salarial ao Rafinha em relação ao que ele ganhava e mais. Se quiser ficar, vai ter de aceitar um contrato de 1 ano nos moldes do acordo feito recentemente com o Diego Alves. Você vai lembrar de toda a dificuldade para prorrogar o contrato do goleiro, que queria 2 anos de vínculo. A diretoria do Flamengo bateu o pé, ofereceu apenas 1 ano de contrato e o Diego Alves acabou aceitando. Uma curiosidade, o Diego Alves e o Rafinha têm a mesma idade, 35 anos. Rafinha completa 36 no mês de setembro desse ano. Tô bem curioso para saber qual é o destino do Rafinha, mas essa novidade, essa resposta não deve acontecer tão cedo. Até porque ele só vai poder jogar a partir de março. Enquanto isso, vai ouvir as propostas para estudar qual a melhor alternativa. Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo, que tem encontrado enorme dificuldade para encontrar um substituto para Fernando Diniz. Tudo porque o Júlio Casares, novo presidente do São Paulo, decidiu fazer uma pesquisa de mercado com alguns dos principais técnicos à disposição no mercado europeu e também sul-americano. E o São Paulo já bateu na cara com vários nomes. Vou contar eles para vocês. Por exemplo, Marcelo Galhardo, técnico do River Plate. Houve uma consulta do São Paulo e o técnico do River deixou bem claro que só viria se recebesse $1 milhão por mês, ou mais ou menos 5 milhões e 400 mil reais, completamente descartado. André Villas-Boas, o São Paulo fez uma consulta ao técnico que acaba de deixar o time do Olympique de Marselha. Villas-Boas disse que vai tirar uns dias de folga e de descanso. Ele precisa depois de toda a dificuldade pela qual passou na França.
Outro nome tentado, Vitor Pereira, técnico português considerado extremamente caro. Bruno Lage e Marco Silva, outros técnicos portugueses. O Bruno Lage com passagem vitoriosa no Benfica e o Marco Silva que já foi técnico, inclusive, de time da Premier League. A resposta de ambos foi a mesma. Eles querem trabalhar em grandes centros, de preferência no futebol inglês. Outros nomes também descartados. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. Não, foram esses mesmos os nomes já tentados pelo São Paulo e nenhuma possibilidade de qualquer um desses nomes avançar. A partir de agora, o São Paulo pode ter de mudar a sua estratégia e começar a olhar para técnicos sul-americanos mais baratos. Recentemente, o São Paulo conversou com o Schelotto, cheguei a te dar detalhes. No vídeo da manhã dessa quinta-feira houve uma conversa por telefone, até porque o Schelotto vinha sendo oferecido já há algum tempo e o São Paulo quis entender o estilo de trabalho, metodologia, o que o Schelotto pensa a respeito de futebol. Não passou disso, não há conversas em relação à parte financeira nem nada disso. Tem outros nomes na América do Sul que poderiam interessar? Falam do BKSS, falam também do Crespo, Hernan Crespo, que faz bom trabalho no Defensa e Justiça, mas o São Paulo até agora não foi além, não avançou na conversa com nenhum dos dois. O nome dos sonhos do presidente Júlio Casares segue sendo o Miguel Ángel Ramírez, o técnico espanhol, que era do Independiente Del Valle e que tem um acordo com o Internacional, mas para isso São Paulo teria de esperar até o fim do Campeonato Brasileiro, quando o Internacional vai tomar a decisão se fica com o Abel Braga e rescinde o contrato com Miguel Ángel Ramírez ou se diz para o Abel que ele não vai poder continuar para colocar o técnico espanhol. Então, nesse momento, dá para dizer que é impossível cravar quem será o próximo técnico tricolor. Nomes de treinadores brasileiros ainda nem foram discutidos, tá? É bom que se diga isso. O nome do Rogério Ceni agrada, mas o Rogério está empregado no Flamengo. Só seria discutido se a partir do momento em que ele fosse demitido pelo Flamengo. Se isso não acontecer, o Rogério Ceni segue descartado. Aí eu também já cheguei a ler sobre Abel Braga, Wagner Mancini. Esses nomes nem foram debatidos internamente. A busca do São Paulo era por um treinador estrangeiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. É importante que ative o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo e também live. Por falar em live, nessa quinta-feira, a partir das 11 da noite, assim que acabarem os jogos de Internacional e Flamengo, a gente entra ao vivo para repercutir esses jogos e para trazer novidades também sobre o mercado. Combinado? Nos vemos de noite. Tchau, tchau!